finalmente cortei o cabelo. Não dá pra ver muito bem por causa dos cachos, né? Que não estão tendo cachos. Mas eu cortei e tô muito melhor. E isso que importa. Esses dias, alguém me perguntou, né? Sobre... Tô mexendo aqui no computador. Se ainda tava tendo as paradas sobrenaturais aqui em casa. E de fato, sim e não. Como assim sim e não? Comigo não tá acontecendo nada, ainda bem. Mas com meu pai, não, e outros 500. Basicamente, aquela parada do fogo aconteceu de novo. E quando meu pai ia filmar, dessa vez ele tentou filmar, o negócio parou. E aí eu fiquei assim, cara, isso é muito estranho. Novamente eu tava dormindo também. Fiquei sabendo depois que ele me contou. Ele falou que a mãe também estava presente, que ela também veria. E aí vem a parte macabra da parada. A minha mãe não viu nada. E piora porque eu fiquei sabendo que um outro youtuber que eu acompanho, ele passou pela mesma coisa, só que em um outro estado, em um outro tempo totalmente diferente. E eu fiquei bem surpresa em saber que ele também passou por isso. Porque ele nunca falou sobre isso nos vídeos dele, pelo menos que eu saiba. Então foi muito estranho, mas ao mesmo tempo foi macabro e reconfortante ao mesmo tempo. O youtuber que eu tô falando é o Getro, e ele falou que passou por isso em Salvador, quando ele morava no apartamento. E pra evitar que isso acontecesse, ele desligava o gás, como a gente faz aqui. Só que isso me pegou muito surpresa, sabe, como eu falei. E ao mesmo tempo fiquei pensando o que era aquilo que atormentava ele e o que é que tem aqui. E vai por mim, o negócio piora. Basicamente, as mesmas coisas que acontecem aqui, aconteciam lá. Por exemplo, batidas à porta e aquela parada do fogão, então foi bem estranho, vale saber sobre isso. E a minha opinião sobre? Não tenho nenhuma. E depois que eu li aquele lado do Reddit, falaram paradas estranhas, bastante, mas depois passou. E aí depois eu passou, eu até, né, fiz o vídeo contando. Depois disso tudo ficou mais calmo, nada mais aconteceu, ainda bem, só que ao mesmo tempo eu fico pensando o que foi tudo isso, porque a parte estranha é, começou do nada, parou do nada, e a gente nunca soube o que foi, quem foi, ou qualquer outra coisa. E claro que ainda foi ainda mais estranho, na verdade, saber que rolaram paradas alienígenas nessa região, que batiam com os relatos que a mãe tinha sobre objetos estranhos que sobrevoavam essa região. E ela não sabia desses casos, que eu fui saber só agora, porque esses casos, quando aconteceram, por conta da ditadura militar, foram postos para debaixo do tapete só bem depois que foram relatar publicamente. Então por isso nem ficou sabendo que teve esses negócios, e torna tudo ainda mais macabro. E claro, torna tudo ainda mais esquisito quando eu lembro que eu passei por essas coisas tanto na infância quanto depois que eu cresci. E não sei o que fazer com essas informações. E eu tô aqui de Minas. Tá, como eu disse, não sei o que fazer com essa informação, né? Provavelmente, né? E eu tô bem em não saber de mais nada e não estar passando por mais nada. Quero só vir tranquilamente. Né? Mas aí pedi demais, porque toda vez que eu falo, nossa, tá tudo uma paz, tá tudo calmo, tudo tranquilo, algo acontece. E aí, era uma vez, né? Então, por enquanto, vamos torcer que nada aconteça. Do contrário, mais conteúdo pra vocês e mais estresse pra mim. E você deve ter reparado, né, que eu parei de postar. Pelo menos não com frequência. E o motivo é bem simples, eu quase fui de arrasta, né? Problemas, na verdade. Porque aquilo, eu tava me esforçando horrores pra entregar aquele vídeo que eu consegui realmente entregar. E aí eu exigi tanto do meu corpo que meu corpo só apagou e eu desmaiei no banheiro. É sobre. E aí eu fui obrigada a dar uma pausa, a ir com mais calma pra fazer as coisas, né? E de pouco em pouco. Então agora vocês vão ter vídeos com menos frequência, mas que ao menos eu vou tentar
o máximo possível de entregar qualidade. Nos termos possíveis, né? Porque vocês quase não conhecem a situação, como é que é. Mas a gente tá aprendendo a lidar um com o outro, eu diria. Né? Se eu conseguir fazer esse vídeo sair, apesar de todos os pesares, e também o vídeo de reality show, que também quase não saiu porque tem inúmeros problemas, os próximos eu vou conseguir, mesmo que demore um pouquinho mais. Ai, falando em demorar um pouco mais, eu tava jogando The Walking Dead, dessa vez Definitive Edition e tudo mais. Só que meu PC, cara, ele não quis colaborar. Nossa, ele não quis. Tanto que eram 45 GB de arquivos. E eu fiz uma limpa geral pra conseguir caber esse jogo. Consegui, enfim, porque é o jogo e mais o pacote de download, não, de tradução. Então acabou rolando de, ao invés de ser apenas 45, era 80 GB, quase 90 GB. Então eu falei, temos um problema, a gente tem algo pra resolver. Mas aí tudo certo, consegui resolver, fiz a limpa, baixei o jogo, instalei, comecei a jogar. Só que aí começa a treta, porque simplesmente o jogo, ele não queria colaborar comigo. Então, por exemplo, tava rolando uma baita Quick Time Events, que eu sou obrigada a apertar no tempo certo alguma coisa, ou responder aquela pergunta daquele NPC. Eu ia responder, o botão não ia. Isso pelo teclado. Eu ia tentar atirar no zumbi, eu não conseguia fazer isso a tempo. E aí, morria. E agora, imagine você passar por isso do capítulo 1 ao capítulo 3 inúmeras vezes. Foi o que aconteceu. Então, chegou um momento que eu tava mais me estressando com o jogo do que necessariamente me divertindo. Não tava nem conseguindo focar no jogo em si, porque eu já queria jogar direto do capítulo 2. Só que falou, você não tem as coisas do capítulo 1. Então você vai ter que ir aleatoriamente com o que aconteceu no capítulo 1 pra poder afetar no 2. Só que como eu sei que é um efeito dominó, um efeito borboleta, de cada ação tem uma reação, então pensei, caramba, pela Clementine eu vou fazer esse sacrifício, vou fazer esse esforço de jogar tudo de novo, estressar tudo de novo, pra poder fazer tudo certinho como deveria ser. Mas eu não consegui, porque me estressei tanto, mas tanto, que eu só liguei o PC hoje e eu desinstalei o jogo. Falei, é isso, por enquanto não vem The Walking Dead. Claro que eu já fiz um vídeo sobre as minhas primeiras impressões, tudo o que eu passei na primeira vez que eu joguei. Então já tá pronto, já tá gravado certinho, só preciso editar. Mas eu ia tentar fazer todo o resto, tipo, jogar tudo de uma vez e complementar o primeiro. Mas tudo a seu tempo. E falando em complementar, eu vou tentar jogar Fallout New Vegas de novo, porque eu sonhei com esse jogo, cara. Eu realmente sonhei com esse jogo. E quando eu fui pra jogar de novo, eu perdi todo o meu save. Todo. E aí eu percebi que eu tinha um problema. Eu teria que começar tudo de novo. Pelo menos eu tinha gravado o do Mundo Azul, né? De um Mundo Azul, pelo menos isso. Então foi tranquilo. Eu lembrava de boa parte das coisas que eu tinha jogado até o momento, então eu consegui pelo menos fazer o começo do roteiro. Mas se eu quiser contar tudo, eu vou ter que rejogar. E dessa vez eu vou estar mais experiente, vou saber o que fazer, como mexer, por onde seguir, por onde não seguir. E não vou começar pelas DLCs como eu fiz outra vez. Dessa vez eu vou no caminho certinho, normal, sem, por exemplo, quando eu fui pelo motivo do azul, eu já vim com equipamentos muito fodas, eu já vim com uma roupa incrivelmente inteligente, que eu achei babilônica. Era sempre engraçado ela de repente ficar perguntando, tipo, quem você acha mais bonito? Dr. Clay ou Dr. Burroughs? E eu, tipo, cara, eu não sei, eles só são duas máquinas que, sabe, não me dão nada, então, assim, não sei responder essa pergunta. Mas era interessante, isso, sei lá, no momento de puro silêncio, no momento tenso, ela soltar essa pergunta, sabe, pelo menos. Mas era legalzinho, era interessante. E ao mesmo tempo, tornava o jogo menos solitário, porque eu ia sem ouvir música. Tem gente que vai lá, ouvir as músicas bonitinhas, só que eu só não botei música nenhuma, ia com aquela roupinha. Mas agora eu acho que eu vou depender da música, porque vai ser meio triste andar pelo deserto e tudo mais. Só eu e os meus pensamentos. Que não tinha problema no Minecraft quando eu jogava, mas nesse caso de Fallout, eu sou obrigada a percorrer grandes caminhos pra poder ter pontos de fast travel, então, momentos.
Isso me fez concluir também que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, talvez, não sei, né? Isso já virou Fallout, não sei dizer certo. E se vier, veio, se não vier, tudo certo também, que eu torço que não venha, mas o que esperar das pessoas? As pessoas parece que sempre procuram oportunidade de destruir com tudo e levar todo mundo junto, porque eles são covardes demais pra acabar com si mesmos, né? Eles têm que levar todo mundo junto. Mas tudo bem, faz parte. Eu tenho muita coisa pra contar, definitivamente eu tenho. Sabe, de eventos, acontecimentos. Só que nada sobrenatural, nada paranormal, é só de como eu ter passado esse susto me mudou em muitas camadas que me fez me falar, né? Pensar muitas coisas e de forma mais leve e ao mesmo tempo refletir sobre relações que eu tinha, refletir sobre a forma como eu conduzia as coisas, como eu jogava as coisas também, porque eu jogava tudo freneticamente, tipo, eu queria já terminar logo pra poder fazer logo. E agora não, eu tô indo com mais calma, eu tô apreciando com mais calma, eu tô aproveitando e consumindo realmente e não só focando só no trabalho e tudo mais. Ainda bem, né? Ainda bem. Esse susto veio também com coisas boas. E ao mesmo tempo, meu fone tá pegando só um lado. Então assim, para editar tá sendo um pesadelo naquelas, né? Tem momentos que são complicados e tudo mais, mas eu consigo lidar. Pra jogar, dependendo do jogo, não dá nada, é tranquilo. Mas pra ver algum filme, alguma série, eu pros 500, então assim, por enquanto não vem vídeo de Nosferatu, porque eu não vou ter como assistir. Mas vou poder jogar, isso que importa. Porque aí eu faço os jogos e tudo mais, e vai indo, mas os filmes por enquanto não vai rolar. Os de premonição também que eu tava fazendo, vou ter que dar um tempo, né? É sobre, mas tudo bem, tudo a seu tempo. Olha o meu bebê. Meu bebê, meu bebê. Né? Vai sambar, minha filha. Não derruba a câmera, hein? Também amo você, tá bom? É minha vida. Então. Opa, quer subir? Opa, calma, cuidado. Vai, consigo. Então, bem. Isso também me fez refletir sobre Stardew Valley. Pensando, né? Pensando nisso agora, tipo, é o jogo mais relaxante. Calma. O jogo mais relaxante que as pessoas falam que é, mas não me relaxava como eu jogava. E demorei pra relaxar, porque era aquilo, era muito frenética, tipo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, que não sei o quê. E eu não conseguia realmente aproveitar o jogo, mas agora eu tô conseguindo aproveitar o jogo com mais calma, sabe? Tipo, pouquinho em pouquinho, não focar só na colheita, não focar só em NPCs, mas conseguir equilibrar e viver aquele ambiente, viver aquela experiência. E tá sendo bom, sabe? Claro que ao mesmo tempo pensando, caramba, mais experiências virtuais do que necessariamente experiências reais, como relacionamentos amorosos, mais amizades eu tenho na internet. Tipo, eu tenho amizades virtuais reais, só que como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso? Porque assim, eu tenho amigos virtuais, que são meus amigos da vida real, só que eu só tenho contato com eles pela internet. Só que ao mesmo tempo, eu fico mais tempo jogando do que necessariamente convivendo com esses amigos. Então, momentos. Não me passa nenhum sentimento de solidão, não pensei que sentiria. E assistindo Dexter eu me identifiquei muito, não no sentido de, ai meu Deus, eu sou psicopata. Não, vamos com calma aqui. Na questão de me identificar, é de o comportamento dele sim, super ace, quanto a relações mais íntimas, é muito engraçado me ver em cena, sabe? Pelo ponto de vista de, tipo, por fora, assim. Ao mesmo tempo que tem aquela coisa de ele gostar da solidão, sabe? De ele preferir ali sua própria companhia e tudo mais, mas performar quando ele está em meio às outras pessoas, de saber como conduzir as coisas, de ser comunicativo, né? Fingir que é uma pessoa como qualquer outra que não tem nenhum, né? Tem nada ali. E é interessante, sabe? Realmente gostei daquela série, só que ao mesmo tempo eu fico com aquilo de ele não tá fazendo as coisas porque ele quer realmente, e sim porque ele tá seguindo um código moral que o pai dele impôs pra ele. Só que ao mesmo tempo não é ruim, porque tá fazendo bem às outras pessoas, só que você vê que não é ele. Só que
com o tempo, ele se descobrindo, ele percebe que, ok, isso é parte de mim também. Né? Eu escolhi ir por esse caminho e eu vou seguir nesse caminho. Então isso também é uma parte minha, se tornou minha personalidade também. Não é apenas uma imposição no pai dele como era no início. E é uma série tão interessante, cara, sabe? É uma coisa que eu realmente me encantei. Eu realmente gostei muito de assistir. Eu assisti com meu pai ainda, então assim, tem certos momentos, certas cenas que daria desconforto antigamente, quando eu era mais nova. Só que como eu tô perto dos 30 anos, então cenas assim são só tipo, e o Dexter, né? Tipo, a mulher estaria querendo de dar uns pegas e você assim. Basicamente assim que eu tô reagindo com essas cenas que aparecem. Porque é aquilo, né, cara? Não me dá nada. Então, tranquilo. Mas claro que dá uma certa vergonha de tipo, caramba, né? Mas ao mesmo tempo é fruto da época, né? Então precisava ter essas coisas pra ter um engajamento ali na série, ao mesmo tempo que dá um pouquinho mais de profundidade pro personagem. Então, é sobre. E claro que vai ter vídeo sobre Dexter, que a gente vai ver, porque, como falei, é uma série que me encantou bastante, eu já queria ver há muitos anos. Só que eu nunca arranjava tempo e nem coragem pra assistir, não por conta do gore e tudo mais, mas ainda mais por preguiça, porque tinha muitas temporadas. Mas agora que eu comecei a ver, eu realmente gostei. Eu não sei se o final vai ser bom, se vai ser ruim, mas vou indo. Vou indo, vou conhecendo e espero gostar do final. Mas se não gostar também, vai estar no vídeo. Vou fazer. E aquele vídeo de pirataria foi uma parada, né? Porque, como eu falei, estava engatilhado fazia alguns anos. Só que eu nunca conseguia editar ele. Quando finalmente eu consegui editar, foi no time em que rolou aquela parada da Nintendo e toda aquela parada também do Capcom. Então, e querendo ou não, foi uma parada de universo que colaborou pelo menos uma vez na vida. Só que, por outro lado, quando eu finalmente consegui terminar o vídeo, foi bem na época que estava todo mundo falando de Resident Evil 9, que sim, eu estou muito hypada por esse jogo, só que eu não confio na Capcom, ao mesmo tempo que eu tô achando interessante, ter minhas próprias opiniões e percepções sobre o que poderia ser o jogo e tudo mais. Como, por exemplo, a Capcom desistiu do multiplayer, porém, eles estão trazendo personagens do Outbreak aos pouquinhos, porque as pessoas exploraram tanto pelo Outbreak, que eu considero sim um teste da Capcom para ver se as pessoas vão querer realmente o Outbreak, se as pessoas vão aprovar as mecânicas que eles querem trazer e tudo mais, porque não vai ser a mesma coisa do passado, né? Então vai ser uma parada totalmente diferente. E vamos ver, né? Vai ter o Leon como sempre, obviamente, porque eles sabem que botando o Leon vende, entendeu? Não apenas porque eu sou fanática por esse personagem, mas porque ele foi criado para agradar todo mundo. Tipo, hétero, gay, mulher, homem, não importa. Todo mundo gosta do Leon, é unânime. Você pode gostar dele pela beleza, pelas habilidades fodas, pela personalidade, pela construção de personagem que tem ali por trás, que é maravilhosa também, ou pela interação dele com outros personagens, né? Chip, isso, não, né? A habilidade dele com outro personagem, não importa, é inevitável não gostar dele, sabe? Então é óbvio que eles vão querer, pra vender mesmo, pra vender certinho, vão botar o Kingo. Assim como se botar o Chris também, é sucesso. Ou parte disso, né? Porque nem todo mundo gosta do Resident Evil 5, nem do 6, mas é uma parada. E eu digo isso porque, bom, se você perguntar pra qualquer hétero médio, ele vai falar pra você que ele não gostou do Resident 5 e do Re6. Compreensível. Só que perguntando para as pessoas do Blue Sky sobre esses mesmos jogos, essas pessoas defendem o Re5 e o Re6, ao mesmo tempo que elas criticam o Re4, que é o favorito dos héteros homens. E eu fico assim. Isso me trouxe muitos pensamentos e muitas coisas do tipo, como 3 obras diferentes podem ter recepções diferentes por diferentes tipos de pessoas. Eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu pensei muito sobre isso mesmo, porque eu gosto do Re4, não joguei, né? Espero um dia eu poder jogar, tanto o original quanto o remake. E o remake eu acho muito melhor que o original, e eu tenho motivo de ouro pra isso. Por exemplo, o Re4 original, ele mostra o Leon de uma forma tão, tipo, badass, tipo, nada me afeta, que eu fiquei assim, ok, é legal, é divertido, é interessante, os caras querem ser esse Leon, só que é tão fora da realidade. E aí quando você
Jogo R6, você vê como tudo aquilo que aconteceu realmente afetou ele. Que você vê o quanto ele tá traumatizado, o quanto ele tá triste, o quanto ele tem que arranjar forças da onde ele nem sabe que tem para poder seguir em frente, fazer as coisas e lutar pelo que ele acredita, que no caso defender a inocência da Ada. E ele tava certo, se ele tivesse errado definitivamente alguma coisa, mas tudo bem. Mas ainda assim, ainda é acreditável, entendeu? Faz sentido com tudo o que acontece, que foi aprofundado no R4 Remake e no R2, que a gente vê isso. Então assim, você pode até odiar o R6, só que ele foi essencial para trazer esse Leon mais com pé na realidade, que sofreu pra caramba como todo mundo. É sobre, que até foi explorado também no R6, no Chris. Nossa senhora, do Chris foi pesado, eu realmente chorei jogando aquela campanha em todas as vezes, né, momentos. Mas do Leon foi babilônico no R4 Remake. Já no original, assim, nossa, tem questão da Ashley também, que eles fizeram propositadamente irritante, porque era o estereótipo que eles tinham de mulheres naquela época, ainda mais mulheres indefesas. Então, nossa senhora, que estresse. E aí conseguiram consertar, felizmente. No remake também, ainda bem, né, porque, nossa senhora. Mas tudo bem, né, importante que arrumaram. Mas quanto ao Renove, o Requiem, sei lá, eu tenho opiniões, né, porque me lembrou muito Alan Wake 2, por inúmeros motivos. Como, por exemplo, ser uma personagem que é da FBI, então o Leon, obviamente, vai ter que ir atrás, porque é do departamento dele também, né, ele é da CIA, ela é do FBI, as duas coisas brigam entre si, a gente sabe como é que é, só que faz parte do governo, então ele é obrigado a investigar isso também, caso dê algum problema, né. E também tem a parte do hotel, que ela vai ter que visitar, ter que voltar para aquela cidade depois de tantos anos, no caso, faz o que? 30 anos que tudo aconteceu. No caso, mais especificamente, 27 anos, né? Porque é 98, mas 99, então 27 anos, mas eu arredondei para 30. E ao mesmo tempo que a gente sempre quis explorar Raccoon City melhor, não só apenas na época, mas como tudo ficou depois e tudo mais. Então vai ser legal, vai ser interessante, mas com isso não confio na Capcom. Definitivamente eu não confio, porque ao mesmo tempo que eles acertam numa coisa como R2, R4 Remake, eles cagam com tudo, como foi com R3, que eu tava com altas expectativas e definitivamente veio alguma coisa, mas não tava esperando. Né? Só detalhes, pequenos detalhes, né? Mas faz parte, né? Então vai ter vídeo de Renove, vai demorar pra vir, né? E quando vier, provavelmente vai ser depois que o jogo já lançou, que eu vou ter visto inúmeras gameplays, teorias e tudo mais, porque jogar mesmo a gente sabe que não vai rolar por inúmeras razões, né? Não por falta de vontade, mas tudo bem. E é isso que eu posso dizer de atualizações no momento, né? Espero que eu consiga, enfim, jogar o meu Fallout, pelo menos isso, e ao New Vegas, mas eu não prometo nada. Como é que foca com isso aqui, gente? Poderia gravar com a câmera normal? Poderia, só que eu gosto desse filtrozinho. Ó, tá aqui, ó, bonitinho. Todos os programas aqui também, certinhos. Nem precisava mostrar, mas tô mostrando por mostrar mesmo. Isso aqui até que me ajuda naquelas, né? Isso aqui, pra você que tem PC ruim, meu querido, PC fraquérrimo, isso aqui vai dar uma ajudadinha, porque ele dá uma liberada na memória. Então, tá tudo muito caótico, ele vai lá, dá uma liberada na memória, que vai dar uma ajudada. Mas isso aqui, nem por um decreto que eu posso contar. Isso aqui, esqueçam, tá? Esqueçam. Que eu não posso contar definitivamente. Por motivos muito óbvios, ao mesmo tempo que muito complexos. Mas me ajudou a fazer o vídeo sair do jeito que saiu. Então isso que importa. Mas é isso que eu posso dizer. Eu gostaram do corte novo? Se não gostaram também, é isso, paciência. É importante que eu gostei. Mas é isso. Besitos, se cuidem e tchauzinho. Eu jurando que ia ter paz, né, no meu cabelo, naquela, olhei um pouquinho. Mas eu não tive, porque
Porque quando eu descubro hoje, o muro foi pichado. Só o meu muro, não de mais ninguém. Porque é muito suspeito, a gente sabe, a gente imagina que isso é suspeito. Porque, né, tantos lugares, tantas partes. Foi só aqui e só um muro específico, que é o que tem aqui. Nesse lado de que eu estou, né? Só que onde tá a câmera. Então, eu nem sei pensar. Não, eu genuinamente não sei pensar. Só por estresse. Como sempre, né? Como sempre. Mas o lado bom, acho que vai dar pra ouvir daí, que o Fallout tá pegando. Ele tá pegando e tudo mais, só que deu um problema que eu não entendi o que aconteceu. Que simplesmente falou que não tem save nenhum. Sendo que eu vi lá, tem save sim. Só que ele não reconheceu nenhum save. Porque eu não sei. Se eu tiver que jogar tudo de novo, não tem problema. Entendeu? Pelo menos eu sei mais ou menos o que fazer e tal, pra onde eu ir e tudo mais. Só que, rapaz, não tem um dia de paz, bicho. Não tem um único dia de paz. Ainda rolou um negócio do CapCut. Preciso contar com você. Basicamente, eu descobri que eles mudaram os termos. Ok, até aí. Só que da forma que contaram no Reddit a primeira vez, depois num vídeo no YouTube, pelo amor de Deus, deram a entender que o CapCut ia pegar tudo que eu fiz e que todas as outras pessoas fizeram e usar a favor deles pra absolutamente tudo, sem pagar direito autoral, sem pagar nada. E se rolasse algum problema e eles fossem processados, eu seria responsabilizada e quem usa CapCut também seria responsabilizado, mas não eles. Foi o que eu entendi, né? E não apenas eu, com outras pessoas. O que gerou um caos absoluto. Eu comecei a ter um treco, entendeu? Comecei a já passar mal, pensei, minha nossa, como é que eu vou editar agora? Né? Porque como você sabe que não tem nenhum outro editor que rode no meu negócio. Mas aí que vem a grande surpresa do negócio. Por quê? Simples. Um outro usuário do Reddit falou que não é nada disso. Na verdade, é o mesmo termo que todas as outras plataformas usam. Então, não vai rolar nenhum problema. Foi assustador? Foi. Né? Foi tipo, meu Deus do céu, e agora? Mas, felizmente, era só o de sempre. Tipo, sei lá, é o mesmo termo de uso de um Instagram, de um Spotify, por exemplo. Então, não muda muita coisa, né? Então dá pra usar tranquilamente. Mas claro que dá aquele medinho absurdo, né? Mas tudo bem, a gente consegue, né? E eu tava até pensando, nossa, será que eu edito o vídeo hoje? Será que não? E aí rolou esse caos, eu fiquei sabendo justo de madrugada, então vocês imaginam, né? Eu estava tranquila e de repente isso, como é que eu ia dormir? Então só consegui dormir quando eu soube que não. Vai dar bom, não vai dar nenhum problema, tá tudo certo. E tamo junto. Neném? Oi. Que lindo este canto. Oi, neném. Neném? Oi. Que lindo este canto. Por que daquele vídeo? Muito simples, na verdade, bem esquisito. Basicamente, eu estava editando. Quase dei meus horas. E aí, simplesmente, a luz queimou. Sem barulho, sem nada, só acabou. Só que o porém dessa história não é ter queimado, porque isso é normal, qualquer luz queima em determinado momento. Só que ele aconteceu num horário muito específico, que até foi quando eu gravei o vídeo.
E foi bem no momento que eu tava, se eu não me engano, falando sobre Silent Hill. Então, assim, momentos. Quero até, se não me engano, Silent Hill 2 beta, né, filho? O neném, né? Também te amo. Minha vida. Quer falar oi? É, coisinha fofa. Minha coisa mais linda. Ai, como é lindo meu bebê. Também te amo. Ai, que lindo meu bebê. Meu bebezinho, neném. Coisa fofa. Pois bem, né? Eu achei estranho porque tipo, tava tudo iluminado e daí do nada não tinha mais iluminação. E aí eu senti um pouquinho de medo, porque antes de apagar a luz, eu comecei a sentir uma angústia muito forte do nada. Mas sabe aquela vontade de chorar repentina? Como se algo tivesse doendo dentro de você, só que você não tá sentindo dor por nada. E você só acha aquele sentimento estranho. Até pensei, tipo, sei lá, tô meio angustiada por outras coisas que eu já tinha comentado e tudo mais. Mas não, porque depois que a luz apagou, o sentimento passou. Foi estranho depois que eu fui associando uma coisa com a outra, mas tudo bem. Aí foi aquilo, fui sentindo aquela angústia por um tempinho, se eu não me engano, deu umas 3 da manhã, sim, deu 3 da manhã, comecei a sentir isso e tal. 3h30, 3h40, deu esse negócio da luz. E eu fiquei com medo de olhar, porque eu não sabia se tinha alguma coisa, se não tinha. Eu comecei a filmar para ter certeza que não tinha nada, que tava tudo bem, né? Vendo na gravação, não tinha nada, tá bem? Só que meu gato não quis mais sair da cozinha. Meu gato simplesmente não quis sair da cozinha e mais especificamente perto da luz do banheiro, que foi onde eu deixei a luz acesa para ele conseguir enxergar alguma coisa. E foi um momento meio assim, intenso. E aí rolou uma parada, logo que eu cheguei na cozinha, que a cozinha tava congelante mais do que o normal. Sendo que não tava assim antes. Tipo, tava congelante mesmo. Tanto que eu até achava estranho, tipo, caramba, se era pra estar frio, era pra estar não tão frio nessa parte, assim, no banheiro. Assim, no banheiro tava normal, tranquilo, mas na cozinha tava um negócio que eu ficava assim, nossa senhora, eu estou no Polo Norte. E aí, como eu disse, acendi a luz da cozinha. E aí, eu fui dormir. Só que com aquele pensamento de tanto horário pra isso acontecer, isso acontece logo agora. Mas tudo bem, né? Faz parte. O que eu acho que era, não faço ideia. Só sei que foi um negócio meio assim, apagou a luz, eu já pensei, cacetada, tô ferrada. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas felizmente, nada mais aconteceu. Se liga na nova decoração que eu fiz. Não é muito uau, mas fica bonitinho. Não dá pra ver nada, né? E agora eu tenho um skatezinho de dedo. Não abri ainda porque as pecinhas são muito pequenas. Mas tá falando aqui que é de dedo. Nunca tive um desse. Mas deve ser interessante, né? E tem abelhas. E eu não sei quem é esse cara. Só que no reflexo fica belíssimo. Ó, trocando de cor. Adivinha? Eu tive que começar de novo, tudo de novo, porque simplesmente CapCut foi pras cucuias.
E do que exatamente estou falando? Basicamente, todo mundo começou a migrar para fora do CapCut, mais precisamente pro DaVinci Resolve, porque as novas regras do CapCut estavam inutilizáveis, vamos dizer assim, basicamente. E o que isso significava exatamente? Ou, muito simples, o CapCut queria ter direito sobre tudo que você já fez, tudo que você ia fazer, tudo que você estava fazendo naquele momento. Então, seus vídeos, sua voz, seu rosto, sua edição, tudo pertenceria a eles. Por tempo indeterminado, praticamente assim, se não pra sempre. Obviamente que isso aterrorizou todo mundo, me aterrorizou também. Até tentaram dizer que, tipo, não, as pessoas confundiram e tudo mais, estava se referindo apenas ao que era enviado pra nuvem. Só que assim, a merda já estava feita, né? Se espalhou pelo TikTok, se espalhou pelo YouTube e principalmente pelo Reddit. Tanto que em massa o pessoal do Reddit começou a ir pro DaVinci Resolve. Eu apoiei todo mundo a ir pro DaVinci Resolve também, por razão. Eu pensei, não aguento, como você sabe, então por isso que eu não pude migrar também. Mas se eu pudesse, estaria lá também. E aí começa o drama, porque não tinha pra onde ir, né, pra outro aplicativo, então segui editando pelo CapCut. Eu tava quase acabando, tô nem zoando, tava quase acabando. Quando, de repente, fui presa da pausa, né? E aí, quando eu voltei, a pausa foi o quê? Uns 2 dias ou 3 no máximo. Palhaçada. E simplesmente o aplicativo estava inutilizável. Tava travando horrores, sabe assim, travando com força. Atualizou sozinho também, foi direto pro 6.1 alguma coisa. E de brinde, assim, meu PC não tava aguentando, mesmo no modo economia de energia que foi onde eu coloquei, pra ter poder rodar, pra não dar o caos no meu computador. E eu fiquei assim, cacetada, velho. Eu tive que iniciar a mostrando do meu PC 3 vezes por conta desses travamentos. E aí chegou num ponto em que eu só acertei da rota e falei, não vou ter como usar isso aqui, vou ter que dar os meus pulos pra tentar usar algum outro editor e ver do que dá. E cá estamos nós tentando mais uma vez. Só que aquilo, eu tinha terminado tudo e eu dei aqui. Tudo bem aí? Tá, vamos abrir isso aqui. Eu descobri que ele é um youtuber. Deixa eu ver se consigo focar. Aqui. Ele é um youtuber de vídeos tipo MrBeast da vida. Opa, deixa eu aumentar aqui. Aumentar é ótimo. Levantar, né? Aqui. Não conheço, não é meu nicho. Deve ser mais público infantil. Vou abrir. Tomara que as pecinhas não caiam, porque umas pecinhas muito pequenininhas, como vocês podem ver. E eu não quero que meu gato acabe sofrendo acidente com isso, né? Ok. Incrível a minha capacidade de rasgar o negócio e colchão inteiro. Não era a estratégia, claro. Ah, lado bom, olha. Dá pra ver? Mas eles já são coladinhos. Exceto uma peça aqui que é da chave de fenda. Mas eles já são coladinhos no negócio. Na própria embalagem. Isso é bom. É bem áspero. Isso aqui é uma lixa. Literalmente uma lixa. Vou até ver se consigo iluminar aqui. É literalmente uma lixa, bicho. Sem zero nenhum. Não vou nem precisar pegar minha lixa de unha. Só passar isso aqui. Oi, filho, quer andar de skate? Vou deixar pra você andar, hein? Vai lá. Faz teu drift, sei lá como é que faz esse negócio de skate. Quer não? Coisa bonita. Que é isso, meu? Quer andar não?
Tá bom. Pronto, ele gostou do brinquedo. Tá aprovado, pequeno? Não é assim, meu amor. Paga a patinha assim, isso. E aí você anda. Tá bom. Não é pra morder o brinquedo, meu filho. Você passa com a patinha assim, ó. Tudo certo? Assim, meu neném, eu só não sei fazer drift. Mas tu com a Charlie Brown Jr., aí tu dá um drift assim, sai voando. E aí, sai andando de novo. Uau! Incrível, pequeno, incrível. Seja um das que na vida eu quase sai voando. Quem dirá com brinquedinho. Se bem que tem um tutorial aqui. Ah tá, eu estou fazendo errado. Mas é que assim, olha o tamanho dessas unhas, meus queridos. Essa aqui quebrou. Mas olha o tamanho dessas unhas. Maiores que a do meu gato. Como é que eu vou fazer pra andar com isso aqui? Se bem que ele vai raspar minha unha, né? Então assim, conforme eu vou andando, vai diminuindo o tamanho da unha. Olha, faz sentido. Olha, nem... Olha. Pera aí que eu não... Uau. Que genial a ideia da pessoa que não sabe andar de skate de dedos. Incrível, né, filho? Incrível. Meu mesmo você. Ai! Mordendo, produção. Isso aí, mordendo, produção. Coisa pequena também, amor. Você. É! Está doendo, coisa linda. Está doendo. Quer brincar de skate? É, mais ou menos isso. O que foi? Seus amigos? E é isso, né? Não vou trocar as peças por enquanto, né? Porque não acho necessário. Mas é interessante. É perigoso uma criança ter isso aqui, com certeza. Só que essa peça aqui de chave de fenda, ela é muito útil para outras coisas também. Tipo, sei lá, você precisa consertar o celular ou alguma parte específica. Isso aqui pode ser muito útil. Mas pra criança brincar eu acho muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Cara, até que divertidinho andar com isso aqui. Não, sério, eu não sabia que era legal. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Então, tô parando de ficar sujo inteiro. E claro que minha vida não ia ser minha vida se não houvesse algum caos, né? E eu, sendo inteligente como eu sou naquelas, né? Decidi, por que não, assistir um vídeo sobre os fantasmas e os djinns, que são os gênios, do Oriente Médio, né? Mas pros lados ali da Arábia Saudita, esses lugares assim. E quando eu vi isso, até no vídeo do Mulho, que eu tinha visto pelo Amwake, eu me arrependi porque eu fui terminar de ver o vídeo, tinha começado a ver de noite, umas 7 horas da noite. Fui terminar de ver lá pras 2 da manhã. Não passava nem Wi-Fi, bicho, juro pra vocês. E lá estava eu assistindo neste mesmo lugar que eu estou aqui gravando nesse momento. E foi muito assustador, porque cada coisa que passava, eu ficava com medo de ter alguma coisa. Aí teve uma hora que um móvel estralou, eu tomei um susto, depois pulou um gato no telhado, eu tomei outro susto, mas aí tudo bem, tudo certo. Experiências imersivas, né? Ok. Aí foi quando eu tive o sonho mais louco de todos. Quando eu digo mais o sonho mais louco de todos, é porque eu não tava em controle de absolutamente nada, mas ao mesmo tempo eu também tava. Só que foi tão intenso que me deixou preocupada, porque me lembrou outras experiências de outras pessoas
E isso me deixou com um pouquinho de medo pela forma que eu lidei com os ocorridos. Por exemplo, eu tava numa casa, que não era minha casa, e ela tinha muitas janelas de vitrô, assim, uma em cima da outra, assim, daquelas que você mexe com a alavanca e ela abre todas as outras, sabe? E eu estava sozinha nessa casa, já começa bem assim, né? Bem filme de terror. E piora porque eu precisava, toda noite, num certo horário, me encontrar com uma médium e com o assistente dela, que eu meio que teria que treinar, algo assim. E a coisa piora porque eu tenho experiência, eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou muito debochada. Então, tipo, é esse o requisito pra poder ensinar no estagiário, mas tudo bem. Aí lá fui eu, junto com essa mulher e com seu assistente pra tentar ajudar ele ali. E eu não consegui, já vindo pra vocês que eu não consegui. Depois ela largou eu e ele, tipo, sozinhos pra se virar e aí deu caos todo, mas já vou explicar sobre isso. O importante é que no meio do sonho apareceu uma entidade que se dizia ser meu pai falecido. Não desta vida, que está vivíssimo, mas sim de algum momento no passado. E eu tipo, oi pai, tudo bom? E ele ia lá, botava a mão no vidro e tentava se comunicar e pedir ajuda. E eu tipo, só, oi, tudo bom? E não ajudava o cara, tipo, é isso. Tu já se foi, não é problema meu, tamo junto. Só que no momento que eu respondi ele, começou o caos. Porque é muito simples. As outras entidades e outros espíritos perceberam que eu era capaz de me comunicar com o outro lado. Natália já está mijando, que susto. E começaram a pedir ajuda. Lembra que eu falei que tinham vários vitrôs que eram abertos e fechados por uma única alavanca? Imagine centenas de braços passando por cada uma dessas janelas, implorando por ajuda, todas juntas. Foi uma experiência muito desconfortável, pra dizer o mínimo. E piora porque eu não sabia o que fazer. E eu tinha que lidar com aquilo sozinha, porque a médium, tipo, é isso, agora é com você. E tudo que eu fiz foi, então, gente, eu já falei com meu pai, não é problema a situação de vocês, então, tchauzinho, meu corpo é fechado, ninguém entra, ninguém sai. E pensando agora, falando por esse lado, tipo, ninguém sai porque se tem alguma coisa. Bom, mas eu vou voltar ao foco aqui. Em todo caso, eu falei pra, tipo, quem tiver ali não entra e tamo junto. Só que isso não fez eles pararem, porque eles ficaram mais desesperados ainda. E foi neste momento que eu fui atrás da médium pra tentar pedir ajuda. O que não deu muito certo, porque quando eu cheguei lá, como eu falei, ela falou, agora você vai ajudar ele, né, no caso esse assistente dela, e eu vou me embora porque eu já ensinei tudo que eu tinha pra ensinar. E eu assim, minha senhora, eu vim pedir ajuda e a senhora me larga de mão. Claro, isso também, né, tipo, eu larguei aqueles fantasmas na mão, agora é justo eu passar por isso, mas sabe que situação. Mas tudo bem. Depois disso, lá estava eu com aquele assistente numa casa sozinha com 3 espíritos diferentes, de 3 mulheres jovens, que eram muito agressivas, para dizer o mínimo. E foi uma situação que eu ficava assim, eu não sei o que eu faço, se eu começo a debochar da cara delas, se eu tento ser respeitosa, ou se eu simplesmente pego esse assistente, levo ele embora e finjo que nada aconteceu. Dessas 3 opções, quais você acha que eu escolhi? Não foi a terceira. Na verdade, eu agi com deboche primeiro, depois eu tentei proteger o assistente. Não deu muito certo a primeira opção, porque só provocou elas ainda mais. Mas a segunda deu certo. E aí, elas estavam quase pra pegar a gente. Eu consegui levar ele pra fora. E eu consegui encerrar aquela situação bizarra. Aí quando eu acordei eu fiquei assim, ok, foi uma experiência um tanto interessante, mas que agonia, cara. Já até acordei assim, meu corpo está fechadíssimo, ninguém entra, ninguém me enche a porra do saco, porque eu não vou conseguir ajudar ninguém. Simples assim. E coisas assustadoras continuaram acontecendo? Com certeza, antes desse sonho. Então quando veio esse sonho foi tipo o estopim do que já tava rolando. E do que estava rolando que eu não contei. Bom,
Quando eu tava vendo outros vídeos, né, do canal Sobrenatural, na verdade era um outro canal, mas ele pegava um vídeo da gringa e comentava por cima e era o mesmo thumb, só que com a tradução. E basicamente ele contava sobre experiências de pessoas que passaram por coisas bizarras, mas também ele trazia coisas que as pessoas mandavam pra ele poder reagir e comentar as coisas. Então, era o conteúdo dele de certa forma. Mas voltando aqui, eu tava vendo, e em um desses momentos, eu senti, e eu não fiquei com medo, isso é a parte mais bizarra pra mim, alguém encostando nas minhas costas. E eu sabia que eu estava sozinha em casa, porque assim, ninguém passou e se alguém entrasse, eu ia ver porque essa é a única porta pra acessar este cômodo. Daí eu estava ali. E o meu gato estava à minha frente, não sabia qual era o meu gato. E eu senti, aí eu virei pra trás, não achei nada, continuei vendo o vídeo. E depois disso, eu ouvi um som próximo ao espelho que fica perto da cabeceira da minha cama. E eu sabia que não tinha nada porque eu consigo enxergar até mesmo pelo canto do meu olho. Não perfeitamente, mas eu consigo ter uma noção razoável ao meu redor. Então eu sabia que não tinha nada ali também. Mas foi uma situação meio levemente preocupante, claro. Mas não, assim, pensei muito. Só continuei vivendo. E depois eu vi o vídeo de assombrações árabes, momentos, né? Tipo, eu já estava passando por uma situação meio estranha, mas continuei vendo. E aquilo ficou na minha cabeça, porque, como eu disse, eu sentia essas coisas, só que eu não conseguia ver. E eu não pensei em gravar, porque meu celular estava carregando. E mesmo se eu fosse gravar, provavelmente eu não ia conseguir achar nada, porque assim como aconteceu, parou de acontecer no mesmo instante. Então, assim, foi uma coisa breve. E eu sei que não era uma sensação do tipo, uma impressão, porque foi realmente um toque físico. E essa que é a parte estranha da coisa toda. E piora porque tinham vezes que eu tava aqui em casa e eu não apenas sentia, mas eu via o colchão afundar. E eu achava, mesmo vendo e sentindo, que era impressão minha, cara. E aí eu vi um vídeo de uma gringa em que isso aconteceu e ela filmou. E depois a amiga dela falou que tinha visto um espírito na casa dela e tudo mais. E aí quando eu juntei as coisas eu falei, cacetada, velho. E assim como foi no meu caso, eu tava, tipo, aqui e a coisa afundou aqui, sabe? E do vídeo da mulher também foi mais ou menos assim. Só que ela afundou bem mais do que do meu, mas foi a mesma situação. E eu fiquei, cara, como reagir a uma coisa dessas, sabe? Como lidar com uma coisa dessas? Porque a minha forma de lidar com essas coisas é só ignorando ou só convivendo mutuamente, tipo, você não me incomoda, não te incomoda, então tudo junto. Mas ainda assim, sabe, rola esses momentos, desses sonhos, como eu falei, que são extremamente desconfortáveis, não acontece só de hoje, tipo, já tem tempo que acontecia, só que tinha dado uma pausa de uns quase 10 anos, então eu estava assim, pleníssima, de bonita, tranquila, vivendo a minha vida, até isso voltar a acontecer. É sobre. E eu particularmente entendo que não acredita, porque, tipo, como é que você vai acreditar uma pessoa que tá apenas contando sobre essas coisas que estão acontecendo, sem provar, sem mostrar, sem gravar. Só que é porque aquilo, quando acontece, eu tô ocupada, ou tô fazendo alguma outra coisa, então eu não penso, tipo, eu vou gravar o que tá acontecendo. Tipo, não. Eu só iria conseguir gravar se aquilo se repetisse e eu tivesse com o celular em mãos pra conseguir gravar. Às vezes eu quero gravar um negócio específico e eu não consigo porque demora por abrir a câmera também. São coisas, tipo, nem são sobrenaturais, mas eu quero gravar e demora um pouquinho e acabo perdendo o momento. Então, sabe, não é uma situação tão simples quanto parece. Mas claro que se, e eu torço que não, acontecer, né, já bater na madeira, eu vou gravar, né. E se eu vou ficar com medo? Provavelmente. Porque eu sou muito debochada, eu sou irônica, sarcástica, eu sou. Só que eu não vou fazer a fingida de que eu não teria medo de uma coisa dessas, por uma que eu teria, entendeu? Como, por exemplo, de animais ou pelúcias sobrenaturais, sabe? Eu mesmo tenho a pelúcia que eu herdei, que
uma pessoa passou pela mesma coisa que eu passei, só que foi com a Annabelle. E quando eu fiquei sabendo desse relato, que eu não sabia desse relato, meu negócio não passava nem Wi-Fi. E eu vou mostrar ele pra vocês, porque da última vez que eu tentei mostrar, o vídeo deu problema. Mas vamos ver se eu vou conseguir mostrar agora. Torçamos que sim. Hoje em dia, eu consigo pegar ele na mão, eu consigo abraçar, eu consigo fazer muitas coisas com esse bichinho. De ser tranquila. Só que só de eu estar segurando ele agora tá me dando uma sensação muito desconfortável de uma vez no coração. Mas vamos relevar isso, vamos ignorar esse sentimento e seguir gravando aqui. Por quê? Eita, poxa, olha, eu quase derrubando as coisas aqui. Voltando. Vamos ajeitar aqui. O importante é que esta coisinha fofa de adorável, que nem uma Annabelle da vida, sim, que nem uma Annabelle da vida, como eu falei, era um bonequinho adorável, que vocês já viram nos outros drawings, né? Que simplesmente atormentou um grupo de amigas, se não me engano, 2 amigas e o namorado de uma delas. E essa coisinha fofa, eu não tô com medo, só que eu falei, uma sensação muito desconfortável no meu coração, literalmente. É uma sensação muito... não sei explicar, mas vamos seguir aqui gravando, segurando o boneco. E no sonho, assim, tá, vamos contar o contexto aqui. Basicamente, o da Annabelle foi assim, depois eu vou contar como é que foi o meu, porque eu era criança, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada, nem aquele cara tinha acesso à internet naquela época, mas vamos ao ponto aqui. Como eu falei, eu ouvi esse relato apenas agora, e o caso dele aconteceu, o quê? Muitos anos atrás, e o meu aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. E eu já tô com 25. Pois bem, esse cara tinha ouvido que a Annabelle aparecia no cômodo e depois aparecia em outro, sozinha, sem ninguém mexer e tudo mais. E o cara não acreditou. Pois bem, um dia ele acabou cochilando. E aí, no meio do cochilo, e isso também aconteceu comigo, mas como eu falei, eu já vou explicar melhor pra vocês. Ele viu a Annabelle não apenas se mexendo, como ele também viu ela indo em direção ao pescoço dela não, ao pescoço dele, pelo momentos. E aí, meus amores, é que a coisa fica complicada. Quando ele acordou, ela tava imóvel, só que ele ficou com muito medo. E eles falaram, não, a gente vai ter que fazer uma coisa com essa boneca. E aí toda a história você já sabe e tudo mais. Pois bem, quando eu ouvi esse relato, e isso no mesmo dia que eu vi sobre os negócios dos árabes, sobre os relatos das outras pessoas e vídeos sobrenaturais, eu fiquei assim, que bosta. Eu não passava nem Wi-Fi mesmo. Mas ok, o que aconteceu quando eu tinha 4 anos? Eu sempre tive medo desse boneco, e não era à toa. Aconteceu muitas coisas estranhas quando eu era criança, sobrenatural mesmo. Então, quando eu tinha algum desconforto com algum objeto muito específico, não era à toa, porque eu sempre vi bonecos, eu sempre colecionei bonecos, tanto que eu tenho até hoje meu Simba, minhas bonecas de quando eu era criança, um polvo, aqui o Simbinha, que além do Simba, né, verdadeira, que é meu gatinho. Então, por conta disso, o gato subiu na minha cama. Eu sempre fui tranquila com pelúcias. Sei lá, quando eu vi o filme do Chuck, eu não fiquei com medo. Quando eu vi outros filmes de bonecos assustadores, eu não fiquei com medo nem de Annabelle, tá? Eu vi o filme dando risada. Até hoje eu vejo o filme dando risada. E me fantasiei também de Annabelle e tudo mais. E de Jogos Mortais, como eu já comentei em outros vídeos. Então sempre fui tranquila quanto a bonecos, né? Tenho uma relação de muito carinho com bonecos. Só que, como eu falei, quando eu tinha esse desconforto com alguns, não era à toa. Pois bem, tinham 2 bonecos na casa da minha avó, quando ela ainda era viva, que me davam esse desconforto que eu não sabia explicar, como se houvesse algo nesses 2 objetos. Esse era um deles, e um lobo, que era do tamanho da cabeça desse elefante. Era um lobinho muito fofinho, um lobinho siberiano, e me dava muito desconforto, muito medo, não conseguia nem olhar nos olhos daquele boneco, eu ficava em cima da televisão,
E eu não sabia por quê. E quando era de noite, era pior ainda. Tipo, tava tudo escuro na sala e tava aquele boneco ali em cima. Era o meu pesadelo da terra, velho. Nossa, quantas vezes eu tive que passar por aquele cômodo que tava no mais puro breu e tava aquele boneco ali em cima e eu sentia aquela sensação que eu tô sentindo agora, sabe? Era terrível. Mas tudo bem. Não tô com o Robinho, ele não ficou pra mim. Só ficou um elefante. Que até perguntaram você que eu falei. Pra superar o meu medo, que eu pensei que era só medo de criança, eu vou ficar com ele. Tudo bem, né? Tudo bem. Eis então, como eu falei lá no passado, vamos voltando, que, né, a trombinha dele bonitinho. Mas voltando. Porque assim, ele é bonitinho, gente. Olha a coisa mais fofa. Não tem como dizer que ele não é fofo, cara. Olha isso. Sabe? Só que algumas coisas não tem como serem deixadas de sentir quando você tá sentindo, né? Professor, mas vamos voltar aqui ao foco. Eu acabei puxando na cama da minha tia, porque esse bonequinho bonitinho vivia na cama da minha tia. Era uma beliche e ficava na cama de baixo. E aí, não entrou na minha boca, pelo menos. Eu sempre evitava ficar onde esse boneco tava, que era na parte mais escura da cama. Batia o sol ali. Só que nessa parte que ele ficava, não ficava escuro, mas também não ficava tão claro assim. Era tipo meio termo, vamos dizer assim. E ele ficava bem mais pra lá, pro lado da parede. E era como se fosse um mini quadradinho onde ele ficava. Tipo, tem aqui a beliche, aqui tinha uma cômoda, então ficava um espaço mais reservadinho naquele canto que ele ficava. E isso não me dava medo, porque eu sempre gostei de lugares fechados, de lugares mais assim, né? Poderia ficar no meu cantinho e tudo mais. Então eu gostava de ficar naquela cama, só que tinha o porém dessa criatura estar lá. Pois bem, sempre que eu chegava perto desse elefante, eu tinha a impressão de ter visto alguma coisa que do meu lado quando eu olhei não tinha nada. Vou até mostrar pra vocês que não tem absolutamente nada. Tá? Ó, tranquiluxo, nada dica de nada, mas voltando aqui. Pois bem, eu não gostava de chegar perto de onde ele estava, não ficava na parte que pegava mais o sol e tudo, e ficava lá sentada. Pois bem, como eu falei, eu acabei adormecendo, tirando o cochilo, naquela cama. Eu acho que tinha brincado demais, alguma coisa aconteceu que eu cochilei. E nisso que eu cochilei, ele tava lá, no mesmo lugar, no mesmo cantinho, se eu não me engano, ele tava no canto esquerdo, tipo assim, virado assim. Totalmente imóvel, tranquilo, tudo certo. E aí, no meio do sonho, essa coisinha fofa começou a se mover. Eu lembro até hoje esse negócio. E ele foi vindo em direção ao meu pescoço, pra pegar o meu pescoço. Cara, pra quê? Eu acordei no susto e eu olhei pra esse boneco e ele tava lá imóvel no mesmo canto. Só que depois daquele dia eu não quis mais cochilar naquela cama. Só que nas vezes em que eu cochilei naquela cama e que eu dormi naquela cama sem esta pelúcia, ainda assim aconteceram coisas estranhas, né? De, por exemplo, eu estar sonâmbula. Isso só aconteceu nas 2 vezes que eu dormi naquela cama. Em qualquer outro ambiente nunca mais rolou situações de sonambulismo, nem antes nem depois. Então foi uma coisa muito específica, muito estranha. Entendeu? Que até hoje eu não sei ao certo o que aconteceu, mas é muito desconfortável sempre que eu penso nisso. E quem vivenciou e que me contaram sobre, falou que era assustador, porque isso rolava no meio da madrugada, no meio do escuro. Então pior ainda mais a situação. Mas fora isso, nada demais. Ele causou alguma coisa desde que ele veio pra cá? Sim e não, né? Por que eu digo sim e não? Porque quando eu fui tentar gravar com ele aparecendo e o vídeo deu problema no meio do negócio e eu tive que usar só o áudio, quando eu fui dormir na minha cama, isso nunca já aconteceu antes, com a mão que eu fui encostando nele, tô encostando com as 2 mãos aqui e até botando na cara e tudo, a unha
esta unha aqui, belíssima. Ou foi essa ou foi dessa mão aqui. Foi a unha do mindinho aqui, como vocês podem ver. Ela quebrou, não foi nessa parte aqui, normal. Foi na carne, meu querido. Imagina você indo deitar de madrugada e simplesmente você, sem ver como, quebra sua unha, arranca parte dela, começa a sangrar sem parar e você tá sem óculos. No meio da madrugada. Doía que é assim, é difícil até de mensurar o quanto tava doendo. E ainda assim, eu consegui manter a calma, respirar fundo, lavar o ferimento, depois botei um band-aid e tudo. Só que assim, até hoje eu fico com uma certa paranoia de dormir na minha cama por conta disso. Só que foi uma situação muito creepy, bicho, de verdade. Isso me fez ficar com receio de encostando nele de novo. E cá estamos nós encostando nele com as duas mãos, botando no rosto, botando na cabeça, entendeu? Fazendo altas zoeiras como se eu não estivesse com porca na mão quando passa no Wi-Fi, sabe? Que não tivesse um histórico já com esse bonequinho. E cá estamos nós. Se eu pensei em jogar água mesmo no bichinho, não. Poderia, eu poderia. Com certeza eu poderia, né? Mas eu acho que não é necessário. Porque aquilo, se tem alguma coisa ruim que resolveu estar nele, é isso, né? Não tem muito o que se possa fazer. Torçamos que não, claro, né? Tipo, eu não quero. É isso. Mas tudo bem. Mas também não quero me desfazer desse bonequinho, né? Porque aquilo, ele é muito fofinho, ele pertence à minha família, né? E eu gosto de elefantes, né? Apesar de ter toda essa história que eu contei pra vocês. Então é aquilo, né? Ele não me causando problemas, eu não causando problemas pra ele. Tudo certo, tudo tranquilo. O problema é ele colaborar, mas aí são outros 500. Mas acho que nada mais vai acontecer, né? Olha que coisinha mais fofa. Até botei ele na thumb uma vez pra contar sobre essa história. E o vídeo, felizmente, deu certo, pelo menos, né? Valeu pela colaboração, né? Aí tem dinheiro que tá até lá. Eu tenho uma vaquinha também da Parmalat. Muito fofa. Ai, mas é isso, eu posso contar, né? Sobre o vídeo, nem conto, cara. Nem conto, porque ainda tá um verdadeiro caos, entendeu? Que ainda tenho que editar. Olha que capinha bonita, né? De wallpaper. Porque eu tive que baixar isso aqui. Porque isso aqui vocês já sabem, como eu contei no outro vídeo. Aí eu baixei isso aqui, consegui também. Tive que tirar o Fallout New Vegas, porque toda vez que eu morria no jogo dava um loop de carregamento que não saía mais de lá. Então só fiquei com preguiça e dropei. Então tamo junto, né? Firmes e fortes. E eu tava vendo o vídeo do reboot sobre o mesmo jogo. Que as pessoas reclamam sobre isso, né? Tá aqui. Tô bem. A sensação de desconforto no coração está presente? Sim, porque ele está comigo, né? Só que eu vou botar ele de volta. Olha que lindo os LED que eu tô mostrando no outro vídeo. Pronto. Os seus coleguinhas. Eu sempre faço esse triozinho, ó. Elefante não. A vaquinha da Parmalat que eu falei que eu tenho. Coelhinho tranquilo. E a nossa estrela, né? E aqui tem os outros bonecos, ó. Ana Francisca, Dulce Maria, o Pinguim Abelha, o Simba e o Rock Polvio, né? Que tem duas carinhas que eu acho babilônico.